Isso. Montar um programa para fazer, para tocar no mesmo música. Piano, esse efeito, mas ele tem que ter um dia para poder montar, entendeu? Vai ter que entrar no programa dele e salvar. Mas isso aí demanda tempo. Isso. Isso. Boa noite, amados irmãos. Vou fazer como o pastor Alex. Boa noite, amados irmãos. Alguém poderia dizer assim, pastor, nós respondemos, mas a máscara impede. Mas é um prazer nós estarmos aqui outra vez, poder de alguma forma servir ao Senhor, entregar a Ele a nossa adoração, rever algumas pessoas que há algum tempo nós não víamos, virou uma certa escala, né? E certamente, juntos na adoração, percebermos a presença do Espírito de Deus em nós. É bom estar aqui com o Ministério de Louvor outra vez. E eu vou convidar você que tem saúde física e pode se colocar de pé, eu vou convidar você para estar em pé, para que junto com os irmãos do louvor, nós possamos apresentar a Deus a adoração, o reconhecimento, engrandecimento, porque Ele é bom, a misericórdia dEle nos alcançou, por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Vamos então com o Ministério de Louvor cantar. Você pode dizer? Te adorar, pra te adorar, o véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. Escute, preste atenção na canção, ó. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Eu te convido então a adorá-lo, a exaltá-lo. Diga. Pra te adorar. Você pode repetir? Pra
Você pode aplaudir Jesus em reconhecimento, em adoração, em rendição. Ainda de pé, nós vamos cantar ao Senhor uma segunda canção. Para você que está nos assistindo a partir das nossas mídias sociais, uma boa noite para você, que você possa ir na sua casa, não sei exatamente em qual local, qual é o cômodo da casa que você tem transformado num templo de adoração a Deus, mas que você possa fazer deste local aí um local de adoração, porque nós nascemos para adorar a Deus. Ele nos resgatou do pecado que nos impunha uma barreira entre Ele e nós. Ele nos resgatou desta condição para que pudéssemos outra vez estar diante dele em adoração, em santidade. E eu leio para você um único verso, Deuteronômio capítulo 28, verso 2, diz assim: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, olha que coisa maravilhosa, e te alcançarão todas as bênçãos do Senhor. Eu poderia fazer uma exegese rápida desse texto, ou uma aplicação, melhor dizendo, rápida desse texto, dizendo o seguinte: você não precisa correr atrás daquilo que você precisa, que você deseja. O que você precisa é ouvir a voz do Senhor, porque tudo que você precisa e deseja, Ele vai te dar. É como diz-nos a Bíblia, nós temos um Senhor que é um bom pastor, por isso, nada sentiremos falta. Amém, amados? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e a ela atentar. Nós vamos ainda continuar cantando. Se você pode permanecer em pé por mais 5 ou 7 minutos, faça assim. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra é também dono do céu. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não
descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra. e é também dono do céu. Pode tomar os vossos lugares. Obrigado aos irmãos do Ministério de Louvor. Nós estamos nessa segunda ocasião de culto presencial, de celebração presencial, e esperamos que já a partir da próxima semana possamos ou consigamos restabelecer alguma outra atividade presencial. Por hora, somente os domingos, como os irmãos já sabem. E nestas celebrações nós não estamos promovendo um momento de dedicação de bens e vida, como é o normal da igreja, onde nós saímos do nosso lugar quando entendemos que não é uma troca, que a gente não dá nada para Deus para receber de volta. Quando nós saímos do nosso lugar entendendo que nós não dizimamos ou ofertamos por medo de ficar doente, ou para que a gente não deixe de estar desempregado. Quando normalmente nós ofertamos ou dizimamos tendo o entendimento de que eu não faço nada para receber, e sim por ter recebido. Esse é o nosso momento normal de dedicação de bens e vidas. Ele não está possível em razão da necessidade de mantermos-nos nos nossos lugares, mas ao final do templo, eu não sei exatamente se do lado esquerdo ou do lado direito, ambos os gasofiláceos, o infantil e o de adultos, estão ali. Se você entende, sendo membro da igreja, que deva fazer por reconhecimento a sua contribuição, você poderá fazê-lo. E se você que ocasionalmente estiver aqui nos visitando, se quiser, por um acaso, ofertar algo para o Evangelho de Cristo, você também poderá fazê-lo. Lembrando sempre que nós não fazemos para receber, e sim por já termos recebido. Essa será uma nova forma de nós contribuirmos enquanto esta situação de reclusão social persistir. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos refletir nas Escrituras Sagradas hoje. Salmos número 128. Ei, só. Salmos de número 128.
Salmo de número 128. Nós vamos refletir acerca da Escritura Sagrada, quando o salmista propõe para nós porções do coração de Deus que são, no mínimo, maravilhosas. Só um instante, por favor. Isso. Isso. Você conseguiu abrir aí no Salmo de número 128? Amém? Eu não vou ler o texto todo, nós vamos ler versículo por versículo e considerar cada um deles. E perceber que o Evangelho, ele é maravilhoso demais para ser desconsiderado. O verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus, como está escrito na sua tradução, nos seus caminhos. Eu estou lendo para nós na versão João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Bem-aventurado aquele, algumas traduções dizem o homem, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Eu vou ler para você o que eu escrevi. Feliz, contente, alegre, agradecido, realizado. Dois pontos. Feliz, contente, alegre, agradecido, realizado. Dois pontos. Aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Aquele que obedece à vontade do Senhor. Aquele que consegue fazer da sua vida exatamente aquilo que Deus disse que deveria ser feito. Feliz, alegre, contente, agradecido e realizado. É aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, olha: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bem-aventurado, feliz, alegre, satisfeito, contentado é o homem cujas palavras, cujos pensamentos, cujos ambientes são puros, amáveis, respeitáveis, honestos. Não é o que está nos dizendo a Bíblia, quando o Espírito Santo, na vida do apóstolo Paulo, disse que assim deveria a sua igreja se portar, assim conceber, assim fazer. A garantia da vida plena está exatamente no obedecer aos preceitos de Deus. Esse versículo primeiro, ele nos lembra disso, e eu tenho certeza que você sabe disso. O exercício que eu proponho aqui a nós, o papel que eu me presto a fazer, é lembrar a você o que você sabe, talvez de berço, por já ter uma longa jornada no Evangelho. Mas ocasionalmente, você pode hoje estar se surpreendendo, infeliz, insatisfeito, irrealizado, e todos os que precedem um verbo, um adjetivo que você entende que precisa para a sua vida. Possivelmente, alguma coisa aconteceu,
E possivelmente, por alguma razão ou de alguma forma, desse caminho, o caminho de se obedecer a Deus e cumprir a sua palavra, e obedecer a sua palavra, alguma coisa aconteceu. O verso 2 do Salmo 128 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O evangelho não é um atalho para a felicidade. Você pode responder, ou melhor, repetir isso após mim. É uma frase simples, ó. O evangelho não é um atalho para a felicidade. Deu para copiar? Vamos lá. 1, 2, 3. O evangelho não é um atalho para a felicidade. Não é. Ainda que eu tenha, talvez, colegas pastores que apresentam-no desta forma. O evangelho é um atalho para a felicidade. Basta você trazer uma quantia financeira, basta você fazer um sacrifício X, Y ou Z no local W, que você vai alcançar a felicidade. Vai voltar para casa o que se foi, o que você não tem você vai alcançar, você terá para emprestar muito, não pedirá nada a ninguém emprestado. Mesmo confiando e acreditando no que o evangelho é, como ele se apresenta. O que é o evangelho segundo a sua autoapresentação? O evangelho é o poder de Deus, amados. Um poder imensurável. Um poder inimaginável, impensável. Esse é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, mas ele não é um atalho para a felicidade. Ou seja, não jogue na loteria confiando que Jesus vai te soprar os números. Não jogue. Se você acha que pode ganhar na loteria federal, jogue, mas não acreditando que é Jesus que vai te ajudar. Não venha para a igreja sistematicamente, domingo após domingo, achando que por causa disso serás contemplado no baú da casa própria. Eu nem sei se isso ainda existe. Falei isso, denunciou que eu não sou novo. Mas não venha para a igreja acreditando que a sua casa própria será objeto da sua oração, apenas. O evangelho não é um atalho para a felicidade, então não jogue na loteria confiando que Jesus vai soprar os números. E não ache que o fato de vir à igreja lhe fará ser sorteado, se ainda existe algo do tipo, no baú da casa própria. Se você precisa de uma casa própria, o evangelho diz que você precisa trabalhar duro. Você precisa se esforçar, ser sábio. Eu já disse aqui para a igreja, vou repetir. Tem pessoas que compram com dinheiro que não tem, aquilo que não precisam. E se surpreendem cada vez mais endividados, enrolados, enforcados. E aí eu tomo emprestado as palavras do nosso amado pastor, que é por mim admirado, pastor Cláudio Duarte, que numa sátira gozada e engraçada, diz que muitas pessoas estão endividadas e culpam o diabo. Aí pega lá a fatura do cartão de crédito. Não tem charuto, não tem vela vermelha, não tem vela preta, não tem tridente. Objetos que nós supomos ser de gosto do nosso inimigo. Não tem nada disso. O que tem lá? Progressiva, Gás, Outback, é ou não é? E um monte de outras coisas. E aí o que eu estou dizendo para você, afirmando, o evangelho não é um atalho para a felicidade. Não é. Se você precisa, por exemplo, de uma casa própria, trabalhe duro, guarde e invista. Porque se de fato isso vale a pena, é aí que você tem que concentrar esforços. Eu ouvi certa feita de um homem muito sucedido, muito bem sucedido. Rico, poderia dizer. Ele disse assim para mim: rico, Luiz Wagner, não é quem ganha muito. Rico é quem sabe guardar. Eu nunca mais esqueci essa frase. Por que você está dizendo isso? Porque olha o que o texto que nós lemos no verso 2 diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Então por que tantos servos e discípulos de Jesus vivendo de forma miserável? Por quê? Isso precisa nos levar à reflexão.
Deus prospera o trabalho das nossas mãos, o trabalho. Por isso se esforce, tenha bom ânimo. Estava conversando com uma pessoa, eu não vou relatar o nome porque hoje em dia na rede social, né, o culto é capaz de ficar uma situação constrangedora. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando um exemplo de vida dela, que acompanhou um casal de pessoas muito bem-sucedidas, ricos, que criou um filho com todo requinte, deu tudo o que aquele filho precisava, tudo. Nada lhe faltou. Formou esse filho, deu tudo que você pode imaginar. Imagina, filho único, pais muito bem-sucedidos, muito bem posicionados socialmente. E ela percebeu que esta pessoa, já com seus 40 anos de idade, ainda continuava sendo tratada pelos seus pais como se ainda tivesse 5 anos de idade. Ao ponto de, numa determinada reunião de família, o prato desta pessoa ainda ser servido pela mãe. Essa pessoa foi tão bem cuidada, que preferiu por opção não casar. Os seus pais envelheceram, adoeceram, ele abdicou do seu trabalho e começou a cuidar dos seus pais. E é o que a Bíblia nos ensina acerca da vida. Porém, a boa vida que o pai e a mãe tinham não necessariamente foi passada para o filho, no sentido de sustentabilidade. Tudo que o pai e a mãe alcançou, a casa, os bens, a prataria, né, tudo que tinha de ótimo e maravilhoso, o filho herdou, mas ele não tinha condição de manter tudo aquilo. Então ele começou a se desfazer de tudo aquilo logo que seus pais morreram e não tinha mais a pensão. E ele começou a se desfazer de tudo aquilo e começou a fazer downgrade na sua vida, downgrade, ou seja, rebaixar. E está atualmente muito, vamos dizer assim, entusiasmado porque aprendeu a fritar ovo e cozer legumes. Talvez você possa estar dizendo aí, o que tem a ver esse exemplo que você está falando? Quantas coisas são certas e nós deixamos de fazer ou são erradas e por causa do nosso desejo, do nosso gosto, nós concebimos e fazemos-nas. Eu fiquei refletindo quando aquela senhora me falava aquilo, que mal que esse casal de pais fez para esse filho. Olha que coisa horrível. O homem hoje tem quase 60 anos. E agora que descobriu como fritar um ovo, cozinhar legumes. E tudo isso com a ajuda do YouTube, irmãos. Santo YouTube, amém? Santo YouTube. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Olha o que o texto está dizendo. Do teu trabalho comerás. É isso que está dizendo o texto. Ó. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. O evangelho não é um atalho para a felicidade. O verso primeiro diz assim para nós: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos você se sustentará ou receberá o sustento. Feliz serás. Eu preciso entender com você que o evangelho não é atalho para a felicidade, e não é em nenhuma circunstância. Não é somente com relação a pensar no dinheiro, não é somente com relação a pensar em ter uma casa própria, não. Ouça-me a partir dos versos que se seguem. Verso 3, diz assim: tua esposa no inferior da tua casa será como uma videira frutífera, ponto vírgula. Teus filhos será como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Deixe-me ler para você uma explicação desse verso. Uma videira carregada é, pelo menos, sinônimo de felicidade para um agricultor. A videira aqui, ou uma parreira de videira aqui, seria um pé de uva muito carregado, com muitas uvas, todas perfeitas. A Bíblia está dizendo o seguinte, que aquele que anda no caminho do Senhor, porque teme ao Senhor e trabalha com as suas mãos, ele será sustentado pelo seu trabalho. Tudo que ele fizer, ele vai ser feliz no que fizer. E ainda, ele terá uma esposa que será como uma videira carregada. Isso aqui é uma ideia de comparação. Uma videira carregada é sinônimo de felicidade para um agricultor, que foi, então, o resultado de um penoso trabalho. Semear é fácil, irmãos?
Alguém já viu alguém aqui? Pelo menos é o que a Bíblia nos leva a refletir. Hoje eu acredito que arar a terra deve ser muito mais fácil, porque tem trator agora com ar-condicionado. Já não deve ser mais aquela penúria toda. Mas o texto está dentro de um contexto histórico, onde não existia trator, não existia motores. Era a força do ser humano, do homem, com a ajuda dos animais. Ter uma videira carregada aqui é sinônimo de felicidade, e para efeito de comparação, é o mesmo que pensar num agricultor que depois de um penoso trabalho, ele então colhe aquelas uvas, e aquelas uvas é para alimentar a si e a sua família, para transformar ela numa moeda corrente do seu tempo, para que o remédio, para que o sustento, para que o embelezamento, para que tudo que se necessita esteja facultado a si. Aquele que teme ao Senhor, que anda no seu caminho e que alcança o recurso financeiro através do trabalho das suas mãos, ele tem a esposa como uma videira frutífera, e esta mulher tem o esposo também como uma videira frutífera. Ter uma esposa ou um esposo semelhante a uma videira frutífera é consequência da bênção do Senhor no casamento. Quem não precisa hoje, eu diria, quem não precisa hoje colher sabedoria? Quem não precisa hoje no seu casamento colher companheirismo? Quem de nós não precisa hoje no casamento colher benevolência? Quem de nós hoje, ao olhar para o cônjuge, não precisa colher misericórdia? Quem de nós? A irmã Érica está lá no último banco. Só a misericórdia do Senhor na minha vida. Coitada da irmã Érica, essa semana então, que a gente está vivendo dias difíceis. Eu nem vou contar para vocês como e onde nós passamos a nossa última noite, porque seria motivo de piada, a tadinha dela. Algumas poucas pessoas sabem, mas já riram demais. Que trabalho penoso, que dificuldade. Quem de nós não precisa colher no cônjuge companheirismo, benevolência, compreensão, paciência? Quem? E ter o esposo ou a esposa como uma videira carregada é exatamente isso. Ter no cônjuge uma pessoa que dele você consegue colher sabedoria, companheirismo, benevolência, misericórdia, deferência. Essa palavra é uma palavra que você deva gravar no seu coração. Essa palavra tem sinônimo de se colocar em estado igual. As relações conjugais precisam muito de deferência, porque via de regra o homem é de um jeito, a mulher é de outro. E eles não são deferentes, aí a confusão está armada. O Evangelho produz em nós a necessidade que nós temos. E quando eu temo ao Senhor e ando no seu caminho, a minha mulher, o meu marido é comparado a uma videira carregada. Sabe? Aquela sensação de você dizer, louvado seja Deus por um dia ter conhecido a fulana, louvado seja Deus por um dia ter conhecido a ciclana, porque através desta união, nós que não tínhamos nada, como diz o pastor Alex aqui, não tinha um centavo no bolso, nós alcançamos o que temos, os filhos, um ou outro bem, e aí dizemos, louvado seja Deus por isso. Se nós precisamos, por consciência, encontrar no nosso cônjuge sabedoria, companheirismo, benevolência e misericórdia, a Bíblia vai dizer que o homem que teme o Senhor, além de ter uma esposa, e aqui nós estamos usando uma parte do gênero, mas vamos pensar em ambos os gêneros, esposo e esposa, além de ter um ao outro como este exemplo na natureza, também tem os filhos. Olha o que o texto vai dizer. Teus filhos como rebentos de oliveira ao entorno da mesa. O texto está dizendo o seguinte: aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus conselhos, terá os seus filhos unidos entre si. Você já viu a miséria que é uma família que os irmãos não se falam? E que depois da morte dos pais, eles, se possível, se matam por causa da herança? O texto está dizendo o seguinte: aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, obedecem aos seus mandamentos,
Eles terão cônjuges, esposo e esposa, como frondosas videiras, coisa muito boa, coisa maravilhosa. Não somente isso, eles terão os filhos unidos, assim como as oliveiras novas, carregadas de azeitona. O que aqui poderia representar para nós? Também, assim como a videira carregada, uma parreira nova que tem potencial em massa de produzir azeitona. Representa a prosperidade, porque após o árduo trabalho de um agricultor, ele é recompensado ao colher azeitonas para o azeite, para que este seja transformado em moeda financeira outra vez, recursos financeiros, representando aqui a recompensa de um penoso trabalho. Casais que se entendem e se ajudam, tendo filhos que se amam e se ajudam. Coisa maravilhosa, não? Talvez essa minha fala aqui já seja conto de novela. Casais que se entendem, que se amam, com filhos unidos que os ajudam. Qual novela, pastor? Porque as novelas agora não ensinam mais isso não. Éramos 6. Olha, a época do ano só. Lembra do Éramos 6? Quem lembra do Éramos 6 aqui? Ah, pode levantar a mão. Mais da metade aqui lembra dessa novela. Isso já acabou, pastor. As novelas agora ensinam a realidade da realidade. Os casamentos agora são relacionamentos líquidos. As pessoas casam agora para cada uma viver num apartamento. Os filhos disputam a herança dos pais enquanto eles estão vivos. O que a Bíblia está dizendo é que o homem e a mulher que temem ao Senhor viverão uma vida abençoada. Terão seus filhos junto a si. Mas o que eu penso, gostaria de propor para nós, é que nem toda colheita é boa. Sendo assim, é possível alguém ter um trabalho árduo de lavrar uma terra, ou seja, de cultivar uma vida conjugal, uma vida familiar, uma vida inteira. E quando chega num ponto X desta vida, quando ele vai colher alguma coisa, assim como alguém que plantou lá uma determinada planta, hortaliça, esperou o tempo e foi lá colher, quando chegou lá viu tudo morto, destruído, estragado. Quantas pessoas plantam e plantaram muita coisa ao longo da sua vida, e quando foram colher, perceberam tudo podre, ou no mínimo, impróprio para o consumo. Por que disso? Como pode isso? Alguém tem um trabalho tão penoso e na hora da colheita está tudo estragado. Ora, se nós retornarmos aos versículos, quantas pessoas estão plantando, investindo. E quando vão fazer uma análise do resultado, é tudo muito ruim, é tudo muito desesperador, é tudo muito indesejado. Tudo muito desesperador. Faz-se necessário uma análise. O que nós temos feito dos princípios e da lei do Senhor? Por quais caminhos ou por qual caminho nós estamos andando? Numa ordem inversa. Não temer a Deus é exatamente colocar os pés no lugar das mãos, que seria atender os apelos dos nossos impulsos insanos, que concebem a vã pretensão de que somos autossuficientes. Não andar no caminho do Senhor, não reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Tem muitas pessoas que têm Jesus como Salvador, carregam um crucifixo, escrevem, às vezes é muito comum no caminhão, não sei como é que é o nome daquele, não é paralama não, um negócio fica atrás do caminhão assim, Deus é o meu guia. Nossa Senhora, para barro. Muito bem, muito obrigado, alguém falou com a entonação melhor. Muitas pessoas escrevem ali, quando não em outros locais, em outros objetos, tudo posso naquele que me fortalece. Deus que me deu.
Tem gente que é cara de pau, escreve assim no carro, foi Deus que me deu, e obviamente que foi. Quando alguém bate lá certa hora da noite, cala a boca, mamãe está chamando, te mato, menino. Foi Deus que deu, não, é alguém que vai querer que leve alguém num hospital, uma hora dessa, pelo amor de Deus, se é hora de passar mal, como se doença escolhesse horário, né? Mas foi Deus que deu. Eu gostaria de pensar com você que o resultado réprobo, como o Rogério gosta de usar a expressão, pífio, indesejado, ruim, de um relacionamento conjugal, de um relacionamento familiar, de um relacionamento profissional, de um relacionamento espiritual religioso, é exatamente a ausência da obediência a Deus. E o não perpassar pelo caminho. Ora, o evangelho é um caminho, supõe-se, infere-se muitas coisas. Não é um ponto que você chega, ficou e acabou, não. Você tem que desenvolver uma jornada. Estava conversando hoje com uma pessoa rapidamente na minha casa, em meio a tintas e pó de massa para tudo quanto é lado. Falei, não, peraí, a gente tem um minutinho sim, vamos conversar, senta aqui. Falei, rapaz, olha o que a Bíblia diz. Eu sou, palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma necessidade de um relacionamento. Você precisa desenvolver um relacionamento com Cristo. Um relacionamento dentro do Evangelho. O verso que segue diz assim, ó. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que como será abençoada a mulher que teme ao Senhor. Volto outra vez, no sentido inverso. O que é um homem que teme ao Senhor? O que é uma mulher que teme ao Senhor? Vamos lembrar então de Filipenses, que nós lemos aqui, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que muitos abraçam a fé e não consegue ter uma vida feliz? Eu não estou falando de prosperidade financeira, que você pode ser milionário e ter uma vida destruída. Você pode ser um trabalhador assalariado e ter uma vida farta. Por quê? Por quê? Porque esse princípio aqui foi quebrado. Não se temeu ao Senhor e não se percorreu o seu caminho. E eu concluo, faltando 10 para as 8, desejoso de ouvir e junto com os irmãos cantarmos a última canção. Eu concluo dizendo, garantia, o verso supracitado é uma garantia. Qual é? Eis como será abençoado o homem, acrescento eu, e também a mulher que teme ao Senhor. Isso é uma garantia. A bênção do Senhor, vem do Senhor quando o Senhor está numa família. E nesta família é irradiada a luz do seu Evangelho. Os últimos versos diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durarem todos os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e haja paz em Israel. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, que necessitasse de resposta, eu acredito que ela seria quase que uníssona, quase que todos responderiam da mesma forma. Que pergunta seria essa? O que você de fato precisa na sua vida? Acredito eu que a maioria iria responder assim: olha, viver feliz, ter saúde, estar em paz na minha casa. Será que eu sou louco em dizer isso? Eu acho que não. É possível você estar feliz, ter o que precisa e ter paz na sua casa. O Evangelho é um caminho que pode te levar a tudo isso. Não um atalho. Então não nos enganemos, achando que o fato de estar aqui hoje, entregar uma quantia financeira, participar da oração forte do pastor, vai resolver seus problemas. Não vai não. Não vai mesmo. Mas uma vida desenvolvida, uma vida vivida no Evangelho, isso sim, é garantia de paz, de suficiência naquilo que é necessidade,
e de ter uma família abençoada. Amém? Você pode estar em pé assim como eu estou, para nós cantarmos, orarmos e encerrarmos. Espero e desejo do fundo do meu coração que, se estando aqui no templo nós temos aproximadamente 60 e poucas pessoas, que é o que nós podemos ter no limite, eu espero que essas 60 e poucas pessoas, e sei lá quantas nos assistem ou nos assistirão, espero do fundo do meu coração que, se você for uma dessas pessoas que vivem o oposto do que a Bíblia garante para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, eu espero que hoje seja o dia do retorno. Se você está na estrada da desilusão, da desesperança e do desespero, porque não tem obedecido a lei do Senhor, não tem andado nos seus caminhos, eu espero que hoje você pegue o retorno e retorne para o caminho do Senhor, para ouvir e obedecer os seus mandamentos. E começar a dizer: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia me apresentou a minha família, o meu emprego, a minha igreja, os meus amigos. Porque a felicidade sempre começará em mim e em você, antes de começar no próximo. Vamos cantar? Se você conhece a canção, te convido. Juntaste meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. Escute. O teu amor me arrebatou. Eu não sabia que você estaria aqui, mesmo assim, mas o Espírito de Deus já sabia. Por isso que Ele fala assim ao seu coração. Tenho que negar. Essa é a história da sua vida? Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor. Se você precisa, por favor, clame. Ele vai te responder. Ensina-te a amar. Ele vai te ajudar. Como me amar. Você pode declarar: Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? A minha oração é que o Espírito Santo quebrante os nossos corações. Juntaste meus pedaços, Que nos leve ao reconhecimento do que precisamos. meu fardo, meu fracasso. Você pode confessar isso para Deus? Sobre Se essa é a história da sua vida. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. Só o amor de Cristo. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Cante. Me dou quando tenho
de mim. Peça, Por favor, clame, suplique. Ele pode te ajudar. Me ensina a te amar. Ele está no nosso meio nessa noite. Eu creio no meu coração. Cante. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. será que sou capaz de crucificar o meu eu? A Bíblia nos diz, Espírito Santo, palavras de Jesus: sejas meu consolador. todo aquele que quiser vir após mim, Minha negue-se a si mesmo, oração, tome a sua cruz meu e siga-me. intercessor. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você possa fazer esta oração nesta noite. Meu intercessor, Espírito Santo. Minha oração, meu intercessor, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Gostaria de orar Espírito Santo, com você que está aqui. Também gostaria de orar com você que está na sua casa. Gostaria de orar com você, não por você. Porque o que eu poderia fazer por você, sendo eu um ser humano exatamente como você? Nada, absolutamente nada. Agora, o que nós dois juntos podemos alcançar da parte do Senhor, enquanto uma igreja de 2, 3, 60, 200, 1 milhão, tudo que a nossa fé nos possibilitar, desde que seja esta a vontade de Deus. Se você precisa refazer a sua aliança com Deus, onde quer que você esteja, se você precisa dizer para Deus o que essa canção te inspirou a dizer: Senhor, eu estou em pedaços, espiritualmente falando, estou em pedaços, meu coração está longe de Ti, mas eu sei que Tu levaste os meus pecados sobre Ti, e dele Tu não lembras mais. A Bíblia nos lembra o que Jesus disse: é necessário, importa que aquele que queira seguir a Jesus precisa negar as suas vontades e paixões, e precisa seguir o caminho do Evangelho. Ore comigo nesta hora. Se você puder, põe a mão sobre o seu coração, se você tem o desejo de fazer esta oração, e ore comigo nesta hora, e diga para Jesus o que você precisa, pois Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Senhor Jesus, reconhecendo o homem falho e imperfeito que sou, eu dou louvores e exalto a Tua misericórdia e a Tua bondade. Senhor Jesus, junto com os meus irmãos que aqui estão fisicamente, aqueles que estão acompanhando, ou até mesmo aqueles que acompanharão esta reflexão e oração, eu quero junto com eles te pedir nesta hora: Pai, contemple o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o quão pequeno nós somos, falhos e imperfeitos, mas Tu também sabes o quanto nós precisamos da Tua graça, do Teu caminho, do Teu Evangelho, do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Deus,
apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, ajude-nos outra vez a permanecer no teu caminho, para que o temor do Senhor volte a ser o princípio a nos nortear, de modo que a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa comunhão contigo volte a ser próspera, assim como é uma videira carregada de uvas, assim como é uma oliveira carregada de azeitonas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço por este irmão, por esta irmã, que nesta hora ora comigo, que neste momento suplica e intercede comigo. Ajude-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que alcancemos a bênção do Senhor, para que tudo que viermos a fazer nisto sejamos felizes, e que possamos ver os filhos dos nossos filhos, e que haja paz no Brasil, assim como haja em Israel, que haja paz em Duque de Caxias, assim como haja em Israel, que haja paz no Jardim Barro Branco, assim como haja paz nos bairros adjacentes, que haja paz no seio da nossa casa, em nome de Jesus. Dê-nos autoridade para, ao chegarmos nas nossas casas, nos nossos lares hoje, ou se neles estivermos neste exato momento, dê-nos autoridade para que possamos erguer uma de nossas mãos e dizer: este lar, esta casa pertence ao Senhor. Haja paz entre teus muros, ó casa, que eu e você possamos declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, que o nosso lar seja um lugar de alegria, de paz e de contentamento. É no nome de Jesus que eu oro, sobre você, sobre mim, sobre nós, o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus. Você que crê nisso, que está aqui ou que esteja na sua casa, possa dizer amém. Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Muito obrigado aos irmãos que nos ajudam aqui com a transmissão. Foi bom estar aqui com você que nos visitou, amigos pessoais, como outros irmãos que eu percebo aqui estarem. Que Deus nos dê uma semana abençoadíssima, que no próximo domingo nós estejamos aqui. E você que é membro da igreja, eu te convido a ficar atento às nossas comunicações que estão restritas, quase que exclusivamente, ao grupo de WhatsApp da igreja. Algumas coisas eu peço para que a irmã Tatiana, que cuida das mídias sociais, compartilhe também no Facebook. Mas existem coisas que é de caráter mais confidencial. Então eu peço que você fique atento, porque certamente nesta semana nós iremos passar para os irmãos aquilo mais que nós voltaremos a realizar presencialmente. Que Deus a todos abençoe. Eu não posso pedir para que você cumprimente a pessoa que está do seu lado. Eu não posso estar na porta para cumprimentar você, como é um costume da nossa igreja, mas que você possa fazer como os orientais. Não precisa dizer arigatô, não. Você balance a cabeça assim, dizendo boa noite. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Estamos encerrados em nome de Jesus.